Você já pensou no futuro que quer para o Ceará? Que mudanças precisam acontecer para melhorar a qualidade de vida dos cearenses? Aqui estamos abrindo espaço para oferecer sugestões ao planejamento que está sendo elaborado pela plataforma Ceará 2050, uma iniciativa do governo do estado e realização da Universidade Federal do Ceará. Vamos juntos pensar no Ceará que queremos? Pensar no futuro do nosso estado passa prioritariamente pela elaboração de políticas voltadas para a primeira infância. Cuidar das nossas crianças exige um olhar especial e mais dedicado a fim de consolidar políticas de proteção à infância e adolescência. A elaboração dessas políticas também exige um planejamento cuidadoso e um amplo conhecimento da realidade atual. Contribuir com propostas a esse planejamento é o objetivo do programa de hoje, que trouxe aqui para o estúdio o Dr. Sullivan Mota, presidente do IPRED, Instituto da Primeira Infância, e também a psicóloga Luzia Lafitte, superintendente do Instituto da Infância, o INFAM. Sejam muito bem-vindos ao Ceará 2050. Vamos começar aqui perguntando a vocês qual a condição de crianças e adolescentes no Brasil, também especificamente, é claro, aqui no Ceará. Nós temos diversas infâncias no Brasil, né? E diversos também adolescentes. Então, nós, no caso o IPRED, trabalha com infâncias muito sofridas. Crianças que, na realidade, não têm infância. A infância é suprida pela miséria. E essa miséria que leva a um déficit de peso, não é só do peso, é do seu futuro, não é? É de qualidade de vida. Essa é a infância que realmente nós concentramos nossos trabalhos, concentramos a estimulação para que a gente possa amenizar ou até mesmo apagar essa marca que tem hoje. E é uma pergunta, será possível a gente conseguir minimizar ou até mesmo apagar esse sofrimento que a criança tem, esse estresse que a criança está submetido? Os estudos de neurociência mostram que sim. Até que ponto, então, isso pode, a gente pode fazer essa mudança, mudar a realidade dessa criança com uma intervenção? As intervenções são feitas através de estímulos no cérebro. Uma criança que nasce dentro de uma família no qual é desejada e que é amada e que é cuidada e onde há vínculo com ela, ela não tem estresse. É inteiramente diferente daquela que está sob estresse, como nós falamos. Essa criança que não tem estresse, com 3 anos de idade, tem trilhões de sinapses neuronais. São trilhões de possibilidades de vida. A criança que está sob estresse, que não recebeu estímulo, que não teve vínculo com seu mediador, no caso, geralmente a mãe, a sua mediadora, ela tem somente 1/3 de sinapses neuronais. Como também vai ter só 1/3 de vocábulos interiorizados nela, na sua compreensão ou na sua capacidade de falar. Aí a gente pode pensar, se só tem 1/3 de vocábulo, vai ser uma criança calada. Não, é muito, muito pior do que isso. Vai ser uma pessoa no futuro sem argumento, uma pessoa sem sonhos, uma pessoa sem planejamento, uma pessoa que não terá, poderá ser facilmente manipulada. Agora, existem meios, que é o que o IPRED emprega, através do conhecimento da neurociência, através de convênios que nós temos com Harvard, com Quebec e com outras universidades, e que nós aplicamos na formação de vínculo mãe, no caso a mediadora, e filho. E isso favorece um desenvolvimento maravilhoso, fazendo com que os neurônios remanescentes compensem aqueles que foram afetados. E os estudos mais modernos, que tudo que nós falamos já compõe evidência científica, mas já se tem a hipótese que até os afetados possam ser recuperados. Isso é bom, né? Porque fantástico. A gente acredita hoje, não, assim, se fala muito hoje que aqueles são os primeiros 1000 dias, né? 1000 dias das Exatamente. Crianças são decisivos, e a partir dali, né? Os primeiros anos. Aqueles primeiros anos, e a partir dali é quando se forma, né, o ser humano. Esse primeiro 1000 dias que vem da gravidez até 2 anos de idade. Uma gravidez que tenha sido desejada, uma gravidez que tenha sido assistida, essa criança que ao nascer passe a ser cuidada, que tenha vínculo.
essa é a formação do futuro. Como se costuma dizer, até o próprio Papa Francisco repete muitas vezes, a criança é a porta do futuro, mas a criança é o agora. Ou seja, o futuro é agora. A criança que vai formar a sociedade do futuro, o homem do futuro. Então, a concepção que a criança é filha do homem tem que ser invertida. A criança é pai do homem, esse homem do futuro. Doutora, a gente fala aí, como o doutor Sullivan estava falando, a questão do afeto é importante, né? Primordial. Eu acho que é o primeiro vínculo que se forma, é a primeira reação da criança com a mãe ou com o cuidador próximo. Uma reação positiva é o afeto, né? O doutor Sullivan apresenta o estresse. E a gente tem níveis de estresse, né? O estresse tóxico, que é chamado, que é o grande afetador, é o grande, digamos assim, impulsionador realmente de uma desestrutura na relação da criança com a mãe ou até na formação dessa criança. Mas a criança tem alguns estresses na vida que ela precisa passar para ela poder aprender, né? Por exemplo, quando ela perde um brinquedo para o colega, que ela chora. Quando ela tem uma separação com a mãe, que ela vai, por exemplo, por uma creche, né? São primeiras reações de adaptação que a criança precisa ter. Você fez a pergunta inicial sobre as crianças no Brasil, né? Sobre as infâncias. Nós temos, assim, uma grande... O Brasil é um país, é um grande continente, como já todos nós sabemos, mas a gente tem uma questão que eu acho que é uma desigualdade, uma inequidade muito grande. Então, você tem, por exemplo, tomando como referência o nosso estado, né? Nós temos infância rural, que é quase 30% da população do estado. Nós temos uma primeira infância, nós estamos falando em torno de primeira infância de criança de 0 a 6, em torno de 1 milhão de crianças, de 800 mil a 1 milhão de crianças no estado. 30% disso é infância rural, são as crianças mais pobres, a pobreza infantil afeta mais a ruralidade. Nós temos as infâncias indígenas, que é ainda uma representação pequena, mas existe. E temos também a infância quilombola, que é uma outra representação que também é pequena no nosso estado, mas que também existe. E dentro disso você tem as subcategorias. Então, assim, quando a gente vai para uma infância urbana, né, nós temos dentro da infância urbana a infância da periferia, que é uma infância mais pobre, que chega inclusive a níveis de miséria. E nós temos uma infância urbana de classe média, uma infância urbana de classe C, de classe D, enfim, estigmatizado por classe, mas que existe. Então, assim, cada uma dessas infâncias, ela vai apresentar uma necessidade, potencialidade, que em determinado momento são as mesmas. Elas precisam do quê? De afeto. Elas precisam de proteção, elas precisam de um cuidado integral e integrado, né? Só que a diferenciação se dá muito nessa relação da onde ela está, porque não é só uma relação pai, mãe e criança, mas é uma relação também da comunidade que ela está. Então, isso tudo vem a afetar ou vem a criar situações estressantes, situações de realmente que abalam a estrutura da criança emocional, cognitiva, mas como o Dr. Sullivan fala, a própria neurociência nos ajuda a recuperar, a estimular e a tentar remediar situações que foram criadas. Uma criança, então, que passou por um trauma muito grande na infância, se for bem trabalhada... Se for bem trabalhado, bem estimulado, ela supera. Agora, a Luzia chamou a atenção a respeito do estresse, que eu acho que deve ficar bem claro, como ela já colocou. Eu queria reforçar só. Tem diversos tipos de estresse, né? O estresse tóxico, esse que abala inclusive a estrutura cerebral, a formação do cérebro, desde o seu peso, até a parte de formação de novas sinapses. E existe o estresse positivo,
esse estresse que a Luzia falou, a perda do brinquedo, a Sim. saída da mãe, e que depois ela compreende que é necessário ter passado por aquilo e que, por que é chamado positivo? Porque ele leva à resiliência, à superação. Então é necessário, a gente na vida mesmo vive passando por estresse que nos fortalece. Então a criança também passa por esses estresses que a vai fortalecendo. Muita gente acha, né, assim, acho que os pais de hoje em dia, muitos não querem contrariar seus filhos. Isso não é bom, né? Exatamente por Hoje esse motivo, é a questão por esse estresse. dos limites também, né? Que não querer contrariar e não querer colocar limite. E limite é como a pedagogia fala, é amor. É amor, é a expressão mais pura do amor, é você colocar limite. Contrariar, entre aspas, aquela personagem que você mais ama na vida. Mas isso está sendo muito importante na formação desta personagem, dessa criança. O não precisa ser visto como uma resposta positiva e não como uma resposta negativa. Exatamente. Então, assim, durante a vida, a criança precisa aprender que o não é por algum motivo. Agora, o não pelo não é que não faz sentido, né? Então, assim, ele precisa ser, para nós também, né? O não para nós tem que ser visto como uma resposta positiva a fazer ou não deixar de fazer alguma coisa. Até onde assim, as raízes da violência estão na primeira infância, ou podem ser detectadas na primeira infância? Aquele jeito da criança de ser, que diz assim, não, herdou da mãe, herdou do pai, a questão da violência, ou a mesma violência do meio em que ela foi criada? O ser humano, ele é produto do meio, não é? E esse meio é muito dentro da família. Porque o que é o meio? É o convívio, é a genética, que isso se encontra dentro da família. O princípio do convívio, da convivência, está dentro da família. E a genética também está dentro da família. Tem uma escola que fala, que estudou, defendeu, hoje ela está muito mais enfraquecida, que a violência é genética. Não está totalmente largada essa teoria, mas se mostra muito mais que nós somos produto daquilo que vivemos. E se a criança vive violência, ela será violenta. Se ela recebe ternura, ela será terna. Isso ninguém tem dúvida. Ou seja, isso há uma dissociação da genética. E sim, como um produto desse meio. A violência já manifesta dentro do ser humano como uma parte quase instintiva. Quem tem estudos muito profundos é a Universidade de Quebec, muito belos, quem quiser ir para a internet, é só procurar um centro de excelência no desenvolvimento da primeira infância, que tem vídeos, tem temas escritos sobre isso, a origem da violência, que mostra que ela está na primeira infância. E através dos vídeos a gente vê como a criança chega a ser quase cruel com outra quando quer tomar o brinquedo, quando ela é contrariada, né? E aí, se ela não for moldada, ela vai ser violenta na adolescência e na vida adulta. Mas isso havendo a interferência, né? Tipo assim, na né? formação desse ser, tem sempre que haver interferência. Depois nós podemos conversar sobre isso. São aquisições que nós vamos ter que ter na vida, de habilidades cognitivas e de habilidades não cognitivas. Esse aí está dentro desse contexto, de aquisição de habilidades não cognitivas. A gente fala até que ano, mais ou menos? Porque, assim, formação da criança, vamos falar assim, o ser humano, por exemplo, ele está sempre em formação, ou aqueles primeiros anos, a gente falou, né, nos primeiros 1000 dias, até 2 anos. Mas é claro que, ao passar do tempo, a criança pode passar por alguma coisa, está sempre em desenvolvimento. Natália, eu queria retomar um pouco, focar um pouco a temática da violência que você colocou, que o Dr. Sullivan estava respondendo, que eu acho que é uma coisa super importante, que a gente não pode analisar no nível individual a violência, mas sim dentro de um contexto que nós estamos, né? O Dr. Sullivan colocou da importância da interação na comunidade, etc. Existe um grande problema que é
a violência, ela é uma violência também de conotação cultural. Sim. Tá? Então, assim, o IPHAN, por exemplo, trabalha na temática de prevenção à violência doméstica, né? E aqui até na cidade de Fortaleza. E dentro disso, isso é um dos nossos trabalhos, o que nós vemos, que nós temos nos deparado, é que os pais têm como disciplina a violência. E não é só a violência física, Sim. é a violência psicológica, é a violência verbal, é a humilhação, é a negligência, que é a pior de todas as violências, né? Então, assim, e que é a mais incidente. Sim. Então, assim, a criança ela vai aprendendo que a forma de se relacionar é pela violência. Então, a agressão é uma coisa, a violência passa a ser outra, né? Então, assim, ela aprende que a forma de se relacionar é a violência. E os pais, por sua vez, confundem muito também. E tem um outro agravante, que não é só uma questão das famílias. Existe, por exemplo, uma concepção cultural de que bater educa, Sim. né? Que você precisa dar palmada na criança. Algumas religiões, inclusive, pregam isso de uma forma muito assintosa, né? Então, assim, é melhor bater agora do que chorar depois. E são formas de trato que eu acho que vai incutindo na cabeça da criança essa questão de se relacionar com a violência. Nós estamos falando de uma violência física, que é mais visível, palpável. Mas quando a gente vai para a violência, por exemplo, cibernética, a gente vai para o bullying, quando a gente vai para a violência psicológica mesmo, a violência mais sutil, aí o quadro é mais agravante. Então, assim, não é só, é uma questão muito grave que está acontecendo, que é uma concepção que a gente lida muito na realidade e no dia a dia, com as interações familiares, de uma forma às vezes até individual ou grupal, mas que tem um coletivo por trás muito forte de instigar a violência. Né? Eu queria deixar assim, bem claro o que a Luzia falou. A Universidade de Harvard estuda uma geração de primeira infância há mais de 40 anos, fazendo análise de tudo o que ocorre, desde a parte escolar, da parte prisional, da parte de saúde, com a primeira infância. E foi demonstrado, hoje não é mais hipótese, que pior do que a considerada violência, o bater e espancar, a Luzia falou, e está confirmado, é a negligência. É cruel para o desenvolvimento do ser humano. E é a que mais tem. É a de maior incidência, inclusive aqui no Brasil. Nossa. No mundo. Mas no Brasil e no Ceará. Alarmante, então. É alarmante. Vamos fazer então uma pausa? Vamos. Nossa primeira pausa daqui a pouquinho. Ceará 2050 volta. Apoio Cultural Via Direta.